Olá, pessoal! Este é o episódio inaugural de nosso projeto de educação à distância de matemática para pessoas com deficiência auditiva. Tal projeto tem como objetivo inicial levar uma pessoa que domina apenas as 4 operações fundamentais a dominar equação de segundo grau. E, como ninguém pode negar, isto não é pouco. Para dominar a equação de segundo grau, é necessário dominar não só o que é mais importante em álgebra, como também diversas ferramentas de aritmética. Normalmente, as escolas demoram cerca de 3 anos para dar o conteúdo que aqui será apresentado em 40 episódios de cerca de 10 minutos cada, ou seja, em um pouco mais de 6 horas. Na realidade, o que será feito é a adaptação para pessoas com deficiência auditiva de nosso projeto de educação à distância de matemática para pessoas com deficiência visual. O nosso projeto para pessoas com deficiência visual foi desenvolvido a partir da troca de ideias do professor João Vinhosa com os pedagogos Geucir e Josué dos Santos, 2 irmãos, ambos com deficiência visual. Dessa troca de ideias, resolveu-se formar um grupo de WhatsApp que ficou conhecido como Grupo Cascavel, por serem seus integrantes residentes na cidade de Cascavel, Paraná. A partir de agosto de 2019, o grupo passou a se reunir uma vez por semana numa biblioteca de Cascavel para ter aulas com um professor que se encontrava em Recife, Pernambuco. Devido à particularidade do caso, textos específicos para dar suporte às aulas tiveram que ser preparados. Em março de 2020, o grupo passou a contar com outro voluntário de maior importância, o analista de sistemas Maurício Bastos, que passou a cuidar de toda a parte tecnológica do projeto. Os textos utilizados pelo Grupo Cascavel foram, então, colocados em formato de podcast, divididos em temporadas, e cada temporada dividida em episódios de aproximadamente 10 minutos cada. Foi criado assim o que veio a ser chamado Matemática em Conta-Gotas Podcast, a versão atual de nosso projeto de educação à distância de matemática para pessoas com deficiência visual. Até meados de junho de 2020, já tinham sido tornados públicos 20 dos 40 episódios programados para essa fase inicial do Matemática em Conta-Gotas Podcast. E é exatamente o Matemática em Conta-Gotas Podcast, que agora está sendo adaptado para pessoas com deficiência auditiva, contando com o trabalho voluntário do professor Fabrício Boixá. Neste episódio 1, será mostrado a aplicação do método da experimentação para a resolução de problemas. Raciocinando junto com o professor, o aluno será levado a concluir que tal método, apesar de resolver problemas, é muito trabalhoso, o que o torna impraticável. Mas, se tal método é impraticável, o que levou à sua apresentação? A resposta é simples. A apresentação desse método facilita o entendimento da utilização da letra X junto com números, fato que muitas vezes foge à compreensão do aluno. A seguir, o trecho apresentado para o Grupo Cascavel. Equação de primeiro grau. Começaremos este assunto mostrando
como uma pessoa que domina apenas as 4 operações fundamentais, soma, subtração, multiplicação e divisão, poderá resolver o problema dado a seguir. Determinar um número, sabendo que o seu quíntuplo menos 3 é igual ao seu dobro mais 117. A pessoa poderá resolver o problema utilizando o método da experimentação. Por esse método, a pessoa experimenta números até encontrar um número que satisfaça as condições do problema, ou seja, um número cujo quíntuplo diminuído de 3 seja igual ao dobro do número somado com 117. Obviamente, a pessoa tem que saber que o quíntuplo de um número é 5 vezes o número e o dobro de um número é 2 vezes o número. Suponhamos que a pessoa experimente o número 10. Ora, se o número 10 for a resposta do problema, a seguinte igualdade terá que existir. 5 vezes 10 menos 3 é igual a 2 vezes 10 mais 117. Ou melhor, 50 menos 3 igual a 20 mais 117. Fazendo as contas, teremos 47 igual a 137. Verificando que tal igualdade não é verdadeira, pois um de seus lados dá 47 e o outro lado dá 137, a pessoa conclui que o número 10 não é a resposta procurada. Ou seja, 10 não é o número tal que o seu quíntuplo menos 3 é igual ao seu dobro mais 117. Constatado que a resposta não é 10, a pessoa experimenta o número 20. Ora, se o número 20 for a resposta do problema, a seguinte igualdade terá que existir. 5 vezes 20 menos 3 é igual a 2 vezes 20 mais 117. Ou melhor, 100 menos 3 igual a 40 mais 117. Fazendo as contas, teremos 97 igual a 157. Verificando que tal igualdade não é verdadeira, pois um de seus lados dá 97 e o outro lado dá 157, a pessoa conclui que o número 20 não é a resposta procurada. Constatado que a resposta não é 10 nem 20, a pessoa pode experimentar o número 50. Ora, se o número 50 for a resposta do problema, a seguinte igualdade terá que existir. 5 vezes 50 menos 3 é igual a 2 vezes 50 mais 117. Ou melhor, 250 menos 3 igual a 100 mais 117. Fazendo as contas, teremos 247 igual a 217. Verificando que a igualdade não é verdadeira, pois um de seus lados dá 247 e o outro lado dá 217, a pessoa conclui que o número 50 não é a resposta do problema. Assim, a pessoa já constatou que a resposta não é 10, nem 20 e nem 50. Será mostrado no próximo episódio como a pessoa sai dessa. Fim do texto apresentado para o Grupo Cascavel. Considerações finais. Conforme ficou constatado, o aluno que só sabia fazer as 4 operações
fundamentais, foi levado a entender como poderia ser resolvido um problema aparentemente complicado. Acontece que foi mostrado apenas como ele poderia resolver o problema. Não se chegou, no entanto, à resolução do problema. Isto porque a maneira que foi utilizada para resolver o problema, apesar de ser de fácil entendimento, é muito trabalhosa. Tudo será resolvido com a utilização da letra X, conforme será apresentado no próximo episódio. Até lá!